Você que nos assiste pela TV Scala, hoje no quadro Entrevistas da Semana, temos a graça de receber o nosso entrevistado, Lauro, que é aqui do estado do Maranhão e vocacionado dos frades capuchinhos. E ele nos contará um pouco sobre sua história vocacional e as suas origens. Lauro, como foi esse despertar? E, primeiramente, você é de qual região aqui do Maranhão? Eu sou do Lençóis Maranhense, no município de Primeira Cruz, né? Lá é uma cidade pequena, formada por pescadores. Também uma cidade muito religiosa. A maioria das pessoas que lá moram são católicas. As suas atividades na igreja, na comunidade, foi o despertar para a sua vocação? Na verdade, eu costumo dizer que o meu despertar vocacional, por incrível que pareça, ele começa com o mês de nascido, né? Até porque morava na minha cidade as irmãs capuchinhas. Elas passaram por lá 14 anos. E nesses 14 anos, as irmãs costumavam fazer o presépio, né? O presépio vivo. E um certo dia elas foram na casa da minha avó, eu estava lá, naquele bercinho, com apenas o mês de nascido. E as irmãs me pediram para ser o menino Jesus. Então, minha mãe me deu, foi ser o menino Jesus. Irmã Rita, ela pediu para minha mãe fazer o papel de Maria. E que no momento, minha mãe me beliscasse para que eu pudesse chorar. Mas que não foi preciso. Quando deu a hora certa, eu chorei. E as irmãs, elas ficaram muito assustadas, espantadas com aquilo que estava acontecendo. E irmã Rita, ela profetizou minha caminhada, né? Ela, porém, disse que ia ser um menino muito religioso, um menino que tinha uma vocação. E aí, passando os tempos, eu fui crescendo com esse desejo de ser padre. Ele nasce desde pequeno, né? No qual a minha mãe, ela sempre me levou para a igreja, mesmo que não sendo assim aquela católica atuante, mas ela me ensinou, me levou para a igreja. Eu tinha uma tia legionária, também foi uma grande influência na minha caminhada, e a minha bisavó. Só que o desejo de participar da igreja era meu, a iniciativa era minha, né? Eu que queria participar, não era uma criança de que, porque alguém me convidou também, mas o desejo era meu, de querer estar lá. E aí, desde muito pequeno, eu dizia que eu queria ser padre, até porque uma das figuras muito importantes que me despertava, lá mesmo quando criança, eram as pessoas dos pobres, né? Os mais sofridos. E eu sempre dizia, então eu quero ser padre, sobretudo para socorrer os mais sofridos. E aí a minha vocação, ela cresce. Em 2008, eu entro no grupo de coroinhas. O padre Edmilson me chamou para ser coroinha, a gente conversa. Só que em nenhum momento eu falei para o padre que eu queria ser padre. Mas a minha comunidade, desde a origem, sabia, né, que eu queria ser padre. E aí depois eu fiz a primeira Eucaristia. Depois da primeira Eucaristia, eu busquei o crisma, sendo que desde 5 anos de idade eu era legionário. Também a Legião de Maria foi um grande incentivo, né, da minha caminhada vocacional. E um dos episódios que acontecia quando eu era criança é que eu brincava muito de celebrar missa, né, com os meus irmãos, com os meus primos. Eu gostava de pegar aquele biscoito Maria, também aquele suco, né, de uva, na qual a gente fazia, né, lá o momento da memória, né, da paixão. E aí eu olhava assim para mim e para as outras crianças, porque eu era muito diferente das outras crianças, muito diferente. Ninguém queria ser meu amigo pelo fato de que eu queria ser padre, pelo fato de que eu queria... Os meninos diziam assim, lá vem o Lauro é enjoado, o Lauro só quer falar em Deus, o Lauro só quer falar na igreja, né? E do Dia das Crianças, eu queria ganhar, era um santo, era um terço, era isso. Então, eu costumo dizer que a minha vida, minha infância toda foi voltada para a igreja. E aí, eu me lembro que com mais ou menos 8 anos de idade,
esse desejo de ser padre, ele é arrancado, né? Eu dizia, não queria mais saber de ser padre. Então eu vim para cá, para São Luís, participei de um encontro, que não foi um encontro vocacional, foi um encontro de jovens, sendo que o coordenador do encontro era um animador vocacional, né? E aí depois ele conversou comigo, eu não me lembro o ano, e depois desse encontro o desejo ele torna a voltar, né? Então torna a voltar com mais força. E aí, com esse desejo de querer ser padre, o desejo cada vez mais foi crescendo. E em 2011, chega na minha comunidade o padre Lindomar. E eu me lembro que eu fui na casa de padre Lindomar, mas não foi eu que disse, né? Por primeiro que eu queria ser padre. Foram 2 jovens que me levaram lá e disseram ao padre Lindomar: Padre Lindomar, o Lauro quer ser padre. Ele lá me conhece como Lalina, ele lá não quer ser padre. Eu me lembro que o padre ele me perguntou. Primeiro ele disse que ele não acreditava. Talvez fosse para me provocar. E depois ele me perguntou se eu gostava de estudar. Aí eu me lembro que eu respondi assim, tão fraco. Aí ele disse assim: olha, ser padre estuda muito. Então foi passando, o tempo foi passando e o padre Lindomar, ele foi me observando, a gente foi conversando. Ele passou a me acompanhar, sendo que em 2013 ele me chama para participar oficialmente, né, como vocacionado da Arquidiocese de São Luís. E Lauro, já vocacionado da Arquidiocese, se chamado pelo seu pároco, como foi a iniciativa, ou seja, o que sua família teve a dizer através deste convite, que automaticamente era o seu eu que falava, ou seja, via desde criança a vocação, o chamado de Deus. O que a sua família falava a respeito disso? A minha família, né, o meu pai e minha mãe, eles nunca, como é que eu posso dizer, quando eu disse que queria ser padre, eles nunca disseram que não aceitavam, né? O que meu pai dizia era o seguinte, que eles eram muito pobres, né? E talvez por ser pobre, ele dizia que eu não ia conseguir realizar esse desejo, né? Porque se pensava que ainda era a família que pagava, né, para o seminarista entrar na diocese. Aí foi que eu disse para ele: mas pai, é tudo por conta da igreja, é tudo por conta da diocese, né? Então eles sempre ficaram alegres. Meu pai e minha mãe nunca, até porque desde criança eles me acompanharam e eles perceberam, né, o meu jeito de ser, o meu jeito de querer ser da igreja, de querer buscar as coisas de Deus. Então, apesar disso, neste momento, a sua comunidade de Primeira Cruz sente uma grande alegria, né, em saber que a comunidade tem um vocacionado. E você nos contou um pouco e relatou sobre a presença mariana, que sabemos que Maria, né, mãe e mestra da igreja, está presente, né, em nosso meio. E esse relacionamento, ou seja, podemos citar esse amor por Nossa Senhora, que levou e lhe deu forças para seguir a sua vocação adiante? Sim. A pessoa de Maria, na minha caminhada, foi muito importante, é importante, mas eu diria, alguns anos atrás, foi muito importante. Primeiro porque, desde muito pequeno, eu tinha essa devoção à Imaculada Conceição, esse amor por Maria, né? Tendo que eu entrei na Legião de Maria, não foi alguém que me convidou, foi incentivo a minha, porque eu me senti chamado, né? E eu perguntei, né, tia. A minha tia era legionária na época, e eu dizia: tia, me leva, eu quero ir para onde vocês vão todo sábado, eu quero ir. Ela disse: tu não pode, tu não vai poder ir, porque é só adulto, e assim, aquela coisa toda, né? E eu todo sábado eu insistia para ir à Legião de Maria, né? Então, teve um certo dia que ela me levou à Legião de Maria, e lá eu acabei ficando, né? Até porque desde pequeno essa devoção, ela me ajudou, né, a caminhar, a querer buscar o sacerdócio. Vendo esta base em Nossa Senhora, né, e que a gente sabe que
a Virgem Maria está presente a cada dia na nossa vida. Você nos relatou um pouco também, né, já foi dando início ao ingresso no seminário. Quando você ingressou no seminário, o que você, ao se deparar com aquela realidade, o que você mais assim definiu, ou seja, idealizou para o futuro que você estava ali no seminário? Eu entrei no seminário em 2015. Entrei então muito novo, eu tinha mais ou menos 18 anos, tinha completado 18 anos, e eu estava convicto, né, de que queria ser padre diocesano. Porque o primeiro contato que eu tive foi com os padres diocesanos. Eu não conhecia a vida religiosa, não conhecia os frades. Então, eu entrei convicto de que eu seria padre diocesano. Uma coisa importante, que quando eu cheguei no seminário da arquidiocese, o reitor ele me acolhe como frei. Mesmo na época eu não conhecia, não queria. E ele dizia, nós temos mais um frei. Seja bem-vindo, Frei Lauro. Sendo que tinha outro seminarista também, que era chamado por frei. E aí eu me empenhei tanto para ser padre diocesano, tentei me abrir ao processo formativo, à questão da arquidiocese. Mas em 2015, no mês de julho, eu participei de uma semana missionária que teve em Primeira Cruz, com os frades capuchinhos. E nesta semana eu convivi muito com os frades. Sobretudo eu trago a figura de dois freis muito importantes na minha caminhada, de lá para cá, que é Frei Esdras e Frei Marcos, né? Eu vi na figura desses dois frades, né, a pessoa de Jesus, a pessoa de São Francisco de Assis. E da missão de 2015, eu começo a sentir o desejo pela vida franciscana, o desejo de ser frade. E lá mesmo, ao passar com os frades, ao visitar com os frades das famílias primeiracruzenses, eu partilhava com eles e perguntava muitas coisas a respeito da vida deles, né? E quando eu chego no seminário, em agosto, eu começo, de fato, começa a me aparecer esse desejo de ser frade. Só que no início eu tentei apagar, eu tentei sufocar, porque eu dizia que era coisa da minha cabeça, né? E o tempo foi passando e o desejo foi crescendo. Eu ingressei na faculdade em 2016, curso de filosofia, e aí eu tive também contato muito forte com os frades capuchinhos. Na minha turma não tinha frade, na outra turma tinha. E aí eu passei a conversar com os frades, eu passei a perguntar, eu passei a contar a inquietação que eu estava sentindo, né? E os frades sempre me acolheram, e porém sempre diziam, Lauro, tu tem um jeito franciscano. Tu tem um jeito franciscano. E durante esse contato com os frades, foi despertando cada vez mais o meu desejo na vida religiosa, a vida franciscana. E aí eu me lembro que eu partilhava também com o meu diretor espiritual dessa inquietação. Eu partilhei com 2 diretores espirituais. E um dos meus diretores dizia assim, Lauro, te acalma, ainda está muito cedo, escuta mais, lê mais, reza mais, né? Então eu passei esse percurso de mais ou menos 3 anos, né, rezando, escutando, discernindo. Então foram 3 anos de angústia, de inquietação, na qual eu tentei sufocar, né? Tentei sufocar porque eu queria ser padre diocesano, eu não queria ser frade. E aí o desejo cada vez mais crescia. E aí eu dizia, meu Deus, se for uma coisa minha vai passar, mas se for um desejo teu, vai perdurar. E aí eu fui lutando, né, comigo mesmo, com esse desejo que eu queria ser padre diocesano, mas ao mesmo tempo eu já estava dividido, né? Porque eu não estava mais me encontrando na arquidiocese, né? Eu estava diminuindo e eu estava com dificuldade de crescer, né? O Lauro que chegou não estava mais evoluindo e o reitor percebeu isso. O reitor percebeu isso a ponto de me chamar para uma conversa pessoal
e perguntou o que estava acontecendo, porque ele tinha percebido em mim também uma alegria muito grande de conversar com os frades. E aí ele perguntou se eu não queria ser frade capuchinho, se eu não queria fazer uma experiência na vida religiosa, porque ele disse que ultimamente o meu jeito de ser estava muito para a vida religiosa, mais do que para a vida diocesana. E eu disse para ele que não. Por quê? Porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha o desejo, mas eu tinha medo. E o meu medo dizia que não ia dar certo. Então eu dizia assim: meu Deus, eu não vou sair da arquidiocese para ir para um lugar que eu não tenho certeza. Então eu tinha muito medo. E aí o reitor me falou que ele já tinha levado até meu caso para a equipe de formação. Aí eu disse: não, padre, isso não é verdade, eu quero ser padre diocesano. Sendo que dentro de mim estava gritando. E aí ele me pediu que eu fosse para as férias com essa reflexão, né, de pensar entre diocesano e a vida religiosa. Porém eu esqueci, deixei isso de lado. Quando eu voltei, eu tentei. Aí quando eu voltei das férias, eu passei a conversar com o meu diretor espiritual, que era o padre Ribamar, que também foi frei, e ele mostrou para a gente a ordem terceira, na qual hoje se chama Ordem Secular Franciscana, né? E eu disse: então é aqui que eu vou tentar superar esse desejo, é aqui. Porque eu tinha um estilo franciscano, né? E se eu fosse padre diocesano, eu ia trazer para mim essa espiritualidade franciscana. E aí eu fui conhecendo a ordem terceira, o padre foi me mostrando, mas aí eu fui percebendo que lá eu não ia matar minha sede. Lá eu não ia matar minha sede. Eu partilhei com alguns frades e ele dizia: Lauro, se a tua vocação for para ser frei, for para ser religioso, né? E morar no convento, tu não vai lá, tu não vai matar tua sede, lá tu não vai superar. Teve um dos frades muito importantes da minha caminhada, que é Frei Raimundo, chamado Frei Raimundão, e a gente estudou junto, muito depois. Ele me dizia assim: te acalma, se for para tu ser frade, Nosso Senhor vai te botar dentro de um convento. E essas palavras eu vinha trazendo comigo, vinha rezando com elas. E aí eu sempre dizia que no final do ano ia dar uma resposta, né, para a diocese. Porque eu não queria mais fazer de conta que eu estava bem, que eu não estava bem. E que estava em jogo era a minha vocação, né? E aí eu chamei o reitor, depois de uma espiritualidade que nós tivemos no seminário. Essa espiritualidade, ela foi uma provocação, e foi nessa espiritualidade que eu encontrei forças para chegar ao reitor e dizer, né? E dizer que eu não queria mais continuar ali, que eu queria fazer uma experiência com os frades. E foi tanto que eu fui, conversei com o padre Cremilton, reitor da Arquidiocese de São Luís, e aí eu contei para ele que eu tinha essa inquietação, que no início eu nunca tinha partilhado, porque eu tinha muito medo, eu não tinha certeza, e também eu estava pensando que era como se eu estivesse traindo a diocese. Então tudo isso rolava na minha cabeça, né? E o padre Cremilton, ele foi muito gentil, pessoa boa, um pai, eu posso dizer assim, acolheu. Ele disse que ele compreendeu, até porque ele foi religioso, passou por isso também, hoje ele é diocesano, né? Então ele disse: Lauro, eu passei por isso, eu compreendo, né? E eu sei que o que está em jogo é a tua vocação, a tua felicidade. Até porque a gente só pode levar essa felicidade para os outros, né, a partir de nós. Se eu estou feliz, mas se eu não tiver essa felicidade, como é que eu vou chegar às pessoas, né? Então primeiro eu preciso me sentir feliz. Então eu não estava mais me sentindo, mais me realizando não no sentido assim de um desejo meu, mas que era um desejo de Deus, né, que perdurava. E aí eu conversei com o padre, ele perguntou se eu já tinha falado com os frades. Eu dizia assim: não, apenas tinha partilhado, mas ainda nunca falei com o que acompanhava de fato as vocações. Depois da conversa, eu falei com o Frei Tadeu, né, e partilhei minha inquietação, e aí ele me acolheu, né,
no grupo vocacional. E eu fui convidado para participar de uma semana vocacional. E hoje eu já posso dizer que sou vocacionado dos Frades Capuchinhos. Então, apesar de toda essa questão de dentro de você, né, essa inquietação, essa confusão tamanha, né, no qual você não sabia se deixava o diocesano para seguir aos frades capuchinhos, né, e que foi lhe levando, tendo forças também no Senhor, né, principalmente, como você já nos relatou, a Virgem Maria, né. Lauro, o que é que você tem a nos dizer, principalmente aos nossos telespectadores, aqueles que acompanham os nossos inscritos da TV Scala, sobre a vocação? Porque a vocação é distinta, né? Mas o único ponto principal é Jesus Cristo. Qual a sua mensagem vocacional para as pessoas, os nossos inscritos? Então, eu vou falar um pouco a partir da primeira vocação, né, que é o chamado a ser gente. Ou seja, Deus nos chama a ser gente, né? É um chamado, é uma vocação. E depois tem uma série de chamadas, o batismo, né, a vocação à santidade, que é uma vocação de todo cristão. Mas as vocações específicas, né? É um chamado de Deus. O Senhor, Ele sempre está nos chamar. Porque enquanto o seu povo grita, enquanto o seu povo pede socorro, o Senhor chama homens e mulheres para o seu serviço. Então, a vocação é um chamado de Deus. E a vocação era parte do coração de Deus, né? Então, é um chamado que nos leva a nos realizar. A nos realizar. Porque o que entra em jogo, querendo ou não, é a nossa resposta, a nossa felicidade. Então, o chamado de Deus para nós é um chamado que nos leva a realizar. Deus te chama, e se Ele te chama, é porque Ele te quer ver feliz. E não tenha dúvida. Seja a vida matrimonial, seja a vida sacerdotal, a vida religiosa, tantos outros chamados, né? A vocação é dom de Deus. Muito obrigado por esta entrevista ao nosso irmão Lauro, né? E você que nos acompanha, inscrito da TV Scala, vamos lá se inscrever para assim dar a ênfase aos nossos telespectadores que a cada dia vêm nessa trajetória, ou seja, por exemplo, neste quadro, né, Entrevistas da Semana, que pode também despertar uma vocação. Muito obrigado, Lauro, e que Deus os abençoe. Amém. Obrigado.